Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do canal Bluzico. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês as edições de número 71 da Turma da Mônica. E eu não sei se vocês sabem, mas essas edições 71 acompanham um brinde. E eu vou dar um spoiler pra vocês do que é esse tal brinde. Olhem só. Para começar bem o ano de 2025, cada gibi de número 71 acompanha um calendário para você montar. Um calendário de mesa, né? Desses assim que ficam em pezinho na mesa. E surpreendentemente, o início de 2025 tá recheado de brindes nas edições da Turma da Mônica, já que já está confirmado que as edições 71, 72, 73 e 74 vão vir acompanhadas com brindes. Então, se você não quer perder esse vídeo nem os próximos que eu vou estar postando aqui no canal, já deixa seu like e se inscreve. E os gibis que compõem as edições 71 da primeira quinzena de janeiro de 2025 são Mônica, a Legião dos Meninos Sujos, Cebolinha, Quando o Dia Virou Noite, Cascão, Muita Água na Cabeça, Magali, O Gato Espião, Chico Bento, Onde Estão Todos? E Turma da Mônica, Uma Vingança Concursal. Agora, sem mais enrolação, bora ver as histórias que estão aqui dentro desses gibis, além dos brindes que acompanham cada edição. Então bora lá começar com o gibi da Mônica de número 71, A Legião dos Meninos Sujos. Logo de cara aqui na capa a gente vê a Mônica assustada, vendo a Legião dos Meninos Sujos, que é o Cebolinha, o Chaveco, o Jeremias, o Cascão, deixa eu ver se tem aqui do outro lado da capa. Tem, o Nimbus, o Luca, todos esses meninos estão sujos. E aqui a gente vê o Capitão Feio saindo debaixo da terra. E uma coisa que eu queria falar sobre essa capa, que eu não sei se é um problema da minha capa ou se realmente todas vieram assim. A minha capa veio um pouco borrada e eu não comparei com outros gibis da banca de jornal, acabei percebendo só quando cheguei em casa de que tá um pouco borrada a impressão da capa. Aqui no canto a gente vê o aviso que vem um brinde especial para montar e se divertir, que é o calendário. Cada gibi vem com um calendário diferente, então quando chegar a parte dos passatempos da revista, eu vou mostrar para vocês o brinde, já que ele tá lá. E a história se inicia com a Mônica saindo da casa dela e novamente dizendo que é um lindo dia. Isso acontece em várias histórias da Mônica. Aí ela encontra o Cascão e ele tá sujo, o que é normal. Só que daí o Cebolinha aparece e ele também tá sujo. E aí aparece o Franjinha e o Titi e eles também estão sujos. E a Mônica começa a ficar um pouco assustada. Ela até chega a comentar com a Magali. Ela até fica com medo da Magali também tá suja, só que a Magali tá limpa. E elas chegam à conclusão que apenas os meninos estão sujos. A Mônica tenta resolver isso dando um banho de mangueira no Cebolinha e no Chaveco, e eles ficam chateados com ela. Porque um dos palpites da Mônica inicialmente era de que tinha acabado a água do bairro do Limoeiro. Só que ela viu que não tinha acabado a água. Então o outro palpite dela foi descer até o Reino do Bueiro pra ver se tinha alguma coisa a ver com o Capitão Feio. Só que dessa vez ele não tinha nada a ver com essa história. Até que pra obrigar os meninos a tomarem banho, ela pega o Sansão e ameaça dar colhadas neles. Só que tendo uma conversa com o Cascão, ela descobre que todos os meninos se juntaram pra montar uma piscina lá no clubinho. E por isso eles estavam sujos. Depois toda a turma pôde usufruir dessa piscina. Claro, menos o Cascão, que não gosta de água. E quando o Capitão Feio saiu pra superfície pra saber da tal legião dos meninos sujos, eles já estavam limpos. E aí ele ficou muito chateado. Só que daí os monstrinhos de sujeira tiveram a brilhante ideia de montar uma piscina de lama lá no Reino do Bueiro. Depois a gente tem uma história da Turma da Mônica intitulada Terráqueos, em que a gente vê um extraterrestre chegando do bairro do Limoeiro. E o poder desse extraterrestre é se transformar nos personagens que a gente já conhece. Então ele se transforma na Mônica e ele se sente um pouco feliz e forte. Depois se transforma no Cebolinha, que é menos forte, só que mais criativo. Depois se transforma no Cascão, que tem um cheiro esquisito e que não tem coragem. Depois se transforma na Magali, que tem muita vontade de comer. E quando ele vai decidir qual vai ser a próxima pessoa que ele vai se transformar, ele tenta se transformar no do Contra. Só que como ele é do Contra, em vez do extraterrestre se transformar numa cópia do Contra, o do Contra que se transforma numa cópia do extraterrestre. Depois Dona Morte Incredibilidade, em que ela tá ali tentando fazer o trabalho dela, de levar as pessoas pro
pro cemitério, só que as pessoas começam a dar risada dela. E a gente descobre no final da história que ela colocou a roupa dela tradicional pra lavar, e aí emprestaram uma roupa pra ela, só que essa roupa não tava dando nenhuma credibilidade no trabalho dela. Depois a gente tem uma história da Dorinha com a Milena chamada O Que Você Sente, em que elas estão sentadas ali no banco da praça e a Milena começa a descrever pra Dorinha todas as situações que estão acontecendo ali. A Dorinha chama a Milena pra brincar na casa dela e a Milena aceita. E no caminho, a Dorinha que conduz a Milena até a casa dela. E aqui, gente, na parte dos passatempos, a gente tem o calendário de mesa. Aqui é o manual pra gente conseguir montar. E aqui está o calendário. Como esse aqui é o gibi da Mônica, o calendário é da Mônica e ele é vermelho. Como eu já havia dito pra vocês, eu acabei montando o do Chico Bento. Depois de montado, ele fica assim, ó. Fica num formato triangular. Então essa aqui é a base e a gente tem esses dois lados do calendário. Uma parte do mês de janeiro até o mês de junho e a outra parte do mês de julho até o mês de dezembro. O que muda realmente é a cor e o personagem que tá aqui do lado. Agora sim a gente tem os passatempos. Anjinho e Dudu, o poder supremo, em que o Anjinho vai brincar junto com o Dudu, e o Dudu tá querendo brincar ali de super-herói com alguns bonecos que ele tem. Só que por algum motivo, o boneco do Dudu tem todos os superpoderes. Só que o Anjinho tenta passar umas mensagens positivas, de amizade, de calmaria, de gentileza. Só que o Dudu quer sempre derrotar o boneco do Anjinho. E no fim, quando o Dudu quebra o brinquedo que o Anjinho tava usando, o Anjinho, com toda a sua calma do mundo, vai lá e monta o brinquedo novamente. Depois, Mônica e Milena, uma solução para o Sansão. A história começa com a Mônica se queixando pra Milena, que depois de muitos nós que o Cebolinha deu no Sansão, a orelha dele não aguentou e tá começando a se desfazer. Aí o Franjinha tenta ajudar, porque ele tem uma máquina que arruma orelhas de brinquedos de pelúcia, só que todas as tentativas são falhas. A máquina transforma as orelhas do Sansão em orelhas de todos os animais, menos em orelhas de coelho. Daí ela tenta a ajuda do Nimbus, o Nimbus não consegue ajudar. Depois ela tenta a ajuda do tio Pepo, que conserta brinquedos, e ele não se arrisca porque tá muito frágil a orelha do Sansão. Até que ela pede ajuda pra mãe dela e a mãe dela costura a orelha do Sansão. E pra testar a durabilidade da orelha nova do Sansão, o Cebolinha vai lá e dá outro nó. Mônica em Coitado do Coelho, em que ela tenta dar uma colhada no Cebolinha e no Cascão, só que o Sansão acaba caindo no canil do Rufus, que é o cachorro mais brabo da rua. E depois que o Sansão tá todo babado da baba do cachorro, ele cai em cima da lama e depois um carro passa por cima dele. E até o Cebolinha e o Cascão ficam com dó do coelho. E depois temos a Tirinha. Agora vamos para o gibi do Cebolinha de número 71. Quando o dia virou noite. Na capa, a gente tem aqui no plano principal a Milena assustada olhando no telescópio, o Cebolinha aqui, o Cascão, a Mônica dentro da casa dela também um pouco assustada. A gente tem o sol aqui, ó, atrás do nome Cebolinha. E abrindo a revista, a gente tem só a continuação da casa da Mônica. E novamente aqui no cantinho da revista, a gente tem o aviso que tem um brinde especial pra gente montar e se divertir, que é o calendário. A história começa com mais uma vez o Cebolinha contando um plano infalível pro Cascão, até que batem na porta. E quem aparece é a Milena, e o Cascão já fica um pouco desesperado, dizendo que não queria participar desse plano, já que a Milena é muito amiga da Mônica. Só que a Milena tá um pouco estranha, ela tá agindo um pouco estranho por ter aparecido ali do nada aonde os meninos estão. E ela dá uma desculpa de que ia começar a chover. Só que ela percebe que essa desculpa não colou e ela admite que ia usar o banheiro porque tava apertada. Só que os meninos pedem pra ela ir até o banheiro e ela simplesmente esquece, então ela não foi ali pra usar o banheiro. E aí ela conta a verdade, que ela tava se escondendo da irmã dela, a Sol, que tinha pedido pra ela arrumar todos os instrumentos da banda. E a Milena não podia naquele momento, porque ela precisava testemunhar um fenômeno imperdível, um eclipse solar. Então por isso que ela fugiu da irmã dela. Então os meninos decidem ajudar a Milena indo buscar o telescópio dela. Só que no meio do caminho eles param na casa da Mônica e o Cebolinha começa a gritar o nome da Mônica. E o plano dele é dizer pra Mônica que se ela não entregar o coelhinho dela, ele vai apagar o sol. E como já ia acontecer um eclipse, realmente fica tudo escuro e a Mônica realmente acha que o Cebolinha apagou o sol. Então ela vai pegar o Sansão pra entregar pra ele. Só que a Mônica escuta o Cascão falando que na verdade era um eclipse e tenta dar uma colhada nos meninos. E quando eles estão indo até a casa da Milena, ela já tá lá, perguntando se eles não tinham ido buscar o telescópio. Só que ela entende que
A Mônica encontrou eles no meio do caminho e pede pra eles arrumarem os instrumentos da irmã dela, a Sol. Ou senão eles vão ter que encarar a Mônica lá do lado de fora. Depois do Contra em Jokenpô, que é o famoso pedra, papel, tesoura, em que ele primeiro desafia o Cebolinha. Só que em vez de ser pedra, papel, tesoura, ele coloca água. E depois, em vez de pedra, papel, tesoura, ele coloca fogo. E depois, em vez de pedra, papel, tesoura, ele coloca humano. Ele inventou uma nova regra. Até que chega uma hora em que o Cebolinha cansa de jogar contra o do Contra. Depois temos uma história do astronauta chamada Planeta Hostil, em que ele chega em um planeta que tá com uma tempestade, parece ser um planeta com temática de floresta, tem um vulcão em erupção, depois um ciclone. E a gente vê que é um planeta muito parecido com o planeta Terra. Depois a gente chega na parte dos passatempos e mais uma vez temos o brinde do calendário. Só que dessa vez o calendário é verde e do Cebolinha. Mas segue o mesmo padrão de ser um calendário de mesa, com um formato meio triangular, onde de um lado temos o mês de janeiro até o mês de junho, e do outro lado aqui temos o mês de julho até o mês de dezembro. Realmente o que muda é a cor e o personagem que está aqui do lado. Agora sim temos os passatempos. Cebolinha e Maria Cebolinha em Amor de Irmão, em que o Cebolinha pega um álbum de fotos mostrando como ele era bebê. E ele explica que a Dona Cebola e o seu Cebola sempre ajudavam ele quando ele precisava. E ele explica pra ela que quando ela precisar, ele também vai estar ali pra ajudar ela. Cebolinha em Errou, Anjinho, de nuvem eu entendo, em que alguns amigos anjos do Anjinho estão ali arrumando as nuvens, e o Anjinho acha que não tá muito certo essa forma que eles estão organizando as nuvens. E ele forma de uma maneira diferente em que o Cascão não pegue chuva. Floquinho em Novos Tempos, em que a gente vê a Dona Cebola conversando com a mãe dela, ou seja, a avó do Cebolinha. Ela explicando que era um dia de passeio na escola do Cebolinha. Oxi, não entendi. Gente, o nome da história é Floquinho em Novos Tempos. Só que o Floquinho não aparece nessa história. É só a mãe do Cebolinha, a avó do Cebolinha, falando sobre o Cebolinha. Sério, isso tá acontecendo muitas vezes nas histórias ultimamente. Nas edições 70, se vocês assistiram o vídeo, aconteceu umas 2 vezes isso. E agora aconteceu de novo. De eles colocarem o título de um personagem, só que o personagem não aparecer na história e não ter nada a ver. A próxima história é Cebolinha em Noite de Terror, em que ele tá assistindo um filme que ele sente um pouco de medo, só que daí ele vai dormir e não consegue, até que ele vai dormir na cama dos pais dele. E depois temos a Tirinha. O próximo gibi que eu vou estar mostrando pra vocês é do Cascão de número 71, com o título Muita Água na Cabeça. E aqui na capa a gente tem um Cascão fugindo da Mônica e do Cebolinha que estão com cabeça de regador. Será que é um primo do Cabeça de Balde? E abrindo a capa, a gente tem o do Contra com uma cabeça de samambaia e a Magali com cabeça de regador. E novamente aqui um selo falando que vem com um brinde especial para montar e se divertir. A história começa com o Cascão saindo de casa depois de muitos dias de chuva. Só que daí ele encontra o Chaveco e o Chaveco tá com uma cabeça de regador. Depois ele encontra a Magali e ela também tá com cabeça de regador. Depois acontece a mesma coisa com a Mônica. E aí ele começa a conversar com a Mônica, falando que ela tá com uma cara de regador de plantas, só que ela não aceita, ela fica brava. Então é como se essas pessoas que estão com cara de regador não soubessem que estão com cara de regador. O Cascão até acha que é um plano do Cebolinha, só que a gente descobre que não é. E todas as pessoas do bairro estão com cara de regador, não só as crianças da turma. Até que ele encontra o do Contra, e o do Contra tá normal. Só que na verdade ele não tava normal, ele tava usando uma máscara de pessoa normal, só que ele tava com cabeça de samambaia. E o Cascão tenta descobrir o que aconteceu para as pessoas do bairro estarem desse jeito. E ele tem um palpite que é um plano da Sujoca, que é a Sociedade Unida da Junta Opositora ao Cascão e Amiguinhos, que são basicamente os vilões do Cascão que se juntam para dar banho nele. Só que a gente descobre que os vilões da Sujoca também estão com cabeça de regador. Aí a gente descobre que o Cascão tava tendo alucinações e a turma pediu pro Nimbus hipnotizar ele para ele voltar ao normal. Depois Cascão direto da Patolândia, em que aparece um pato da Patolândia para conversar com o Cascão.
Ele quer fazer amizade com outros personagens de gibi. E ele brinca junto com o Cascão, joga bola, anda de skate, brinca no balanço. E depois, quando ele volta a trabalhar, ele conta a história pros amigos do serviço dele e eles não acreditam. Penadinho, tudo a seu tempo, que aparece uma nova morta no cemitério. E ele se apresenta como Penadinho, o nome dela é Lívia. E ele decide que vai oferecer uma flor pra ela. Só que a flor dá toda uma lição de moral, que tem um tempo certo de oferecer uma flor pra ela, não sei o que. Só que daí o tempo foi passando e a flor morreu. E ele oferece a flor morta pra Lívia. Depois a gente chega na parte dos passatempos e mais uma vez temos aqui o calendário. Dessa vez, claro, né, é o calendário do Cascão, que é um azul escuro e tem o Cascão aqui do lado, mas segue o mesmo padrão dos outros calendários. E depois temos os passatempos. Rolo em máquina de pinball. O Rolo chama alguns conhecidos dele ali para consertar uma máquina de pinball antiga que ele comprou no ferro velho com um preço muito barato. E eles conseguem consertar a máquina de pinball. Depois a gente descobre que o Rolo vendeu a máquina de pinball e uma parte do dinheiro ele pagou para os rapazes que ajudaram ele a consertar a máquina. Cascão em saída criativa, em que começa a chover, e ele pega o balão de onomatopeia para se proteger da chuva. Cascão em festa na piscina, em que a turma decide fazer uma festa na piscina. Só que o Cascão fica chateado porque ele não gosta de água, então ele não vai poder participar da festa. Só que daí ele veste um escafandro, que é essa roupa de mergulho, pra poder participar da festa junto com a galera. Mas mesmo com essa roupa, ele fica com muito medo de entrar na água. Daí ele fica tentando criar várias maneiras de participar da festa na piscina. E depois temos a tirinha. Agora vamos para o gibi da Magali de número 71 com o título Gato Espião. Aqui na capa a gente tem a Magali e a Milena na frente da televisão. Na televisão tem o Sansão e em cima da televisão o Mingau. Abrindo a revista, a gente tem a Mônica observando o Sansão na TV e o pai da Magali espirrando, porque não sei se vocês sabem, mas o pai da Magali é alérgico a gatos. A história começa com o pai da Magali chegando muito empolgado em casa, mostrando uma mini câmera que ele comprou na internet. E ele diz que vai colocar essa mini câmera na coleira do Mingau, para que eles possam ver tudo que ele faz durante o dia. Então, mais tarde, a Magali se encontra com a Mônica, que não parece estar muito contente porque o coelhinho dela sumiu de novo. E ela já bota a culpa nos meninos, que já dizem não ter nada a ver com isso. Aí a Milena aparece com o Mingau porque ele havia aparecido na casa dela e ela foi devolver ele pra casa da Magali. E elas decidem assistir as gravações da câmera que tá na coleira do Mingau. E o Sansão aparece nas gravações. E a gente vê que o Cebolinha e o Cascão pegaram o Sansão e levaram ele pro clubinho. Então a Mônica vai até o clubinho e recupera o Sansão, além de dar uma olhada nos meninos. Aí a Magali aproveita para usar essa câmera da coleira do Mingau para ver quais são as promoções de comida lá no bairro do Limoeiro. Depois, Mingau em Cuidado, Gato Brincando, em que ele tá brincando com alguns brinquedos dele ali. Inclusive um deles é um besouro. Então a mãe da Magali acha que é um inseto de verdade, o besouro de plástico, dá uma vassourada nele e diz que vai jogar no lixo, só que o Mingau não deixa. Depois ele pega um ratinho de brinquedo e a mãe da Magali se assusta, caindo no chão. E depois ele pega uma bolinha e a mãe da Magali cai de novo. Então a mãe da Magali decide usar equipamentos de segurança para não se machucar mais enquanto o Mingau está brincando. Dudu e Binho em O Mais Perigoso de Todos os Bichos, em que eles estão brincando com um tubarão e um leão para decidir quem é o mais perigoso. Só que daí chega a mãe do Binho, a dona Silvia, que é veterinária, e leva os meninos até a clínica dela. E chama os meninos para eles realmente descobrirem quem é o bicho mais perigoso, que é o mosquito da dengue, que pode transmitir dengue, chikungunya, zika e muitas outras doenças por aí. Então ela explica que não pode deixar a água parada. Depois Bidu, aquela que tudo sabe, a inteligência artificial. E o Bidu começa a conversar com a inteligência artificial. Depois chegamos aqui novamente na parte do brinde, que é o calendário de mesa. Dessa vez é o calendário da Magali, que é da cor rosa, e tem a Magali aqui no canto, mas segue o mesmo padrão dos outros calendários. Passatempos.
Dona Morte encontra o vento, em que ela tá ali com a listinha das pessoas que ela tem que levar até o cemitério, só que essa listinha é levada pelo vento. E depois, uma das pessoas que ela tem que levar até o cemitério tá de paraquedas e voa pelo vento pra fugir da Dona Morte. Franjinha e Milena em tecnologias, em que a gente vê o Chaveco indo até o Franjinha pra perguntar algumas coisas sobre inteligência artificial. Depois chega a Magali fazer uma pergunta sobre uma tecnologia capaz de criar robôs humanizados. Só que a gente descobre que, na verdade, esse Franjinha que tava indo conversar com a turma era um robô humanizado do Franjinha. E ele começa a conversar sobre esse robô com a Milena. Pipa dançando, em que eles estão ali numa espécie de baile, só que a Pipa tá usando patins. Monicão em bolas, em que ele começa a brincar com uma bola de futebol americano e no final ele brinca com uma bola de tênis. Mônica e Dudu, comunicação antiga, em que a Mônica explica pro Dudu sobre o orelhão. Magali e Mingau, boquinha noturna, em que às 10 horas da noite a Magali sai da cama pra fazer uma boquinha noturna lá na cozinha. E o Mingau aproveita pra ir junto com ela. Depois ela vai de novo 11 horas da noite, depois 1h30 da manhã, depois 3h15 da manhã, depois 5 horas da manhã. E aí quando chega 10 horas da manhã, ela tá com sono, porque ela não dormiu direito por ir tantas vezes até a cozinha. E depois temos a tirinha. Agora vamos pro gibi do Chico Bento de número 71, Onde Estão Todos? Que na capa a gente tem o Chico Bento correndo com 2 baldes de milho, a Rosinha assustada, o Zé Lelé assustado, um ser misterioso aqui dentro do milharal, parece até um fantasma, ou pode ser um alienígena também. E abrindo a capa, 2 galinhas. A história começa com o Chico Bento afobado lá no galinheiro porque as galinhas querem comer. E aí chega o Zé Lelé e a Rosinha conversar com o Chico e eles vão até o milharal. E quando eles chegam até o milharal, tem esse ser misterioso, que é um espírito da natureza. E esse espírito da natureza começa a falar sobre aquecimento do clima, emissão de gases, poluição das águas e diz que tudo isso é culpa dos humanos. Aí o Chico Bento decide ir até o milharal para ir atrás do espírito da natureza. E no milharal ele encontra um pé de milho muito grande que ele nunca tinha visto ali. É um milho grande, brilhante, só que bem na hora que ele vai cutucar esse milho, vem uma ventania. E depois dessa ventania, ele, a Rosinha e o Zé Lelé se encontram dentro de uma caverna misteriosa que eles não sabem onde fica. Dentro dessa caverna, eles encontram os guardiões da natureza. E esses guardiões dizem que não era para eles estarem ali. E aí as crianças explicam que na verdade a culpa é dos adultos e que não são as crianças que causam todo esse mal pro planeta. Aí os guardiões decidem mandar de novo as crianças lá pra roça e eles ficam lá no meio do milharal. E os pais das crianças já estavam procurando elas lá no milharal. E depois tudo volta ao normal. Jotalhão e Rita Najura em previsões, em que a Rita Najura vai até uma formiga cartomante pra saber sobre o futuro dela. E tudo que a cartomante fala, ela já imagina que é sobre um futuro relacionamento com o Jotalhão, que ela é muito apaixonada por ele. Só que no final não tem nada a ver com isso. O Jotalhão tava em um encontro com uma outra formiga. Depois temos os passatempos. Não tem a parte do brinde porque eu já destaquei e já montei o calendário do Chico Bento. Eu até fiz um pequeno vídeo para estar mostrando para vocês o processo de montagem desse calendário. Vou estar deixando aí para vocês antes de estar mostrando os passatempos. E agora temos os passatempos. Em Olau, em Pesadelos, onde o maior pesadelo dele é o Chico Bento invadir a plantação dele e ir até a goiabeira para pegar todas as goiabas. E em todos os pesadelos, o Chico Bento encontra uma maneira diferente para conseguir acessar a goiabeira, não importa o que o Olau faça. Então ele decide dormir do lado da goiabeira para impedir de todas as maneiras que o Chico Bento pegue as goiabas dele. Depois Bolota em Vamos Passear, que é um dos amigos do Piteco, que tá conversando com esse ser misterioso. Depois, Dona Maroca Zen, São Muitas Maçãs, em que todos os alunos que chegam ali na sala de aula
entrega uma maçã para ela. E quando chega a hora da merenda, ela decide dividir todas essas maçãs com os alunos. Tuga em uma boa ação, em que ela ajuda um animal que caiu dentro do buraco. Só que esse animal ia atacar ela, só que o animal viu que ela ajudou ele e decide deixar ela em paz. Chico Bento e Zé Lelé em O Fruto Proibido, que nesse caso é a goiaba. E depois temos a tirinha. Agora vamos para o gibi da Turma da Mônica de número 71, Uma Vingança Concursal. Onde na capa a gente tem a Denise e a Mônica fugindo de várias meninas. E essas meninas estão segurando algumas placas. Nas placas está escrito: me escolhe, não, eu quero ser a Denise. Essas meninas aqui fazem referência a uma história que teve lá nos anos 2000 da Turma da Mônica, que era o concurso das Denises. Que, como a Denise era uma menina que aparecia só de secundária para quando precisava de uma terceira menina, porque tinha a Mônica Magali, e quando precisavam de uma terceira, desenhavam a Denise. Só que ela não tinha um design específico. Ela tinha várias aparências diferentes, então fizeram um concurso para decidir quem seria a atriz oficial da Denise. E abrindo a capa, a gente tem o Franjinha com uma máquina do tempo, e dessa máquina do tempo sai a Soninha, que é a irmã imaginária do mal da Denise. Se eu não me engano, ela é imaginária. A história começa com a Soninha, que não aguenta mais viver no mundo de imaginação. Sim, ela é uma irmã imaginária. Ela diz que o aniversário dela tá chegando e esse é o momento exato pra ela se vingar da Denise. A Denise e a Mônica vão até o laboratório do Franjinha e ele mostra uma máquina do tempo pra elas. E a gente descobre que a Denise não sabe por que deu vontade dela ir até o laboratório do Franjinha. Só que a gente descobre que foi a Soninha que implantou uma ideia na mente dela pra ela ir até lá e a Soninha conseguir se livrar da mente da Denise. Ela vai até a máquina do tempo do Franjinha e vai pra um período que a gente até agora não sabe qual é. Provavelmente a gente vai descobrir ao decorrer da história. A Denise já fica um pouco preocupada pela Soninha ter saído da mente dela. A Denise desconfia que a Soninha foi até os anos 2000 na revista da Mônica de número 160, onde teve a história do concurso das Denises. Então elas viajam na máquina do tempo do Franjinha até os anos 2000 para essa história do concurso das Denises. E lá elas ficam na fila onde estão todas as candidatas para ser a nova Denise, mas na verdade estão à procura da Soninha. A gente descobre que a Soninha tá na esperança de ser a nova Denise, lá na época dos anos 2000. Só que a Creuza Maria, que é a atriz que foi contratada para ser a Denise na história original, aparece, que é a Denise que a gente conhece. E aparece outra Mônica, porque, né, a do futuro se encontrou com a do passado, e elas tentam brigar uma com a outra, tirando o foco total da Soninha. A Soninha vai invocar os dragões, que ela tem esse superpoder de invocar dragões, só que elas conseguem capturar ela, colocá-la de volta na mente da Denise e irem até o ano de 2009, na história em que a Denise causou na roça junto com o Chico Bento. Milena e Binho em Falar a Verdade, em que o Binho acabou cometendo um acidente com a lanterna do pai deles, e ele tá com medo de contar a verdade pra ele, só que a Milena incentiva ele a ser corajoso e contar a verdade. O pai dele entende que foi um acidente, mas diz que o Binho vai ficar sem videogame durante o dia inteiro. Aí o Binho aproveita esse pico de coragem que ele tá tendo pra revelar pra Milena que ele quebrou um carrinho dela. Depois chegamos na parte do brinde, que também é o calendário de mesa. Dessa vez é um calendário da Milena, da cor roxa, e com a Milena aqui no canto, mas seguindo os mesmos padrões dos outros calendários. Aí temos os passatempos, Jotalhão em Sessentão, em que provavelmente é uma história em comemoração aos 60 anos do Jotalhão. Como ele era cor-de-rosa no começo, sobre as inspirações do Maurício, sobre ele ter virado a cara do extrato de tomate, participando de comerciais, de televisão, estando sempre nas capas dos gibis. Todas as facetas que ele já teve, como por exemplo um super-herói, um mágico, um entrevistador. Teve sua versão na Gráfica MSP, na Turma da Mônica Jovem, na Mônica Toy, mostrando todos os amigos que ele tem na Turma da Mata. E realmente era uma história especial de 60 anos do personagem do Jotalhão. Luca em Bom de Brincadeira,
em que eles tentam competir qual dos parentes deles é mais forte. E o Chaveco diz que é a tia dele, que é pilota de avião. Depois, Turma do Penadinho, essa turma é de morte, em que a gente primeiro vê o Frank fantasiado de Dona Morte, depois a Alminha, depois o Zé Vampir, depois o Lobe. Só que na verdade, era um teste da Dona Morte pra saber quem vai ficar no lugar dela enquanto ela estiver de férias. E depois temos a Tirinha. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado de ver por dentro dessas edições 71. Eu quero saber a opinião de vocês sobre esse brinde que veio junto com as edições, que é o calendário de mesa. Pelo menos eles mandaram no início do ano, né, em janeiro de 2025, já que o calendário é pro ano todo, para o pessoal conseguir aproveitar melhor. A minha opinião sobre esse brinde é que ele é muito legal. Só que, tipo, eu que compro todos os gibis da quinzena, não foi tão interessante esses brindes porque todos são calendários. O que muda é a cor do calendário, igual esse aqui do Chico Bento que é laranja, mas o da Mônica é vermelho, do Cebolinha é verde, vocês viram aí no vídeo. E o emblema que tem aqui, né, a carinha do personagem, mas todos são calendários iguais. Até porque esse brinde do calendário, ele é um pouco mais complicado que o Papercraft, porque para você usufruir ele de uma maneira melhor, você tem que acabar desgrampeando o seu gibi para tirar essa folha do calendário e depois grampear novamente. Então, se você é uma criança ou tá assistindo esse vídeo e for querer destacar o seu calendário, por favor, peça ajuda de um adulto, porque vai precisar tirar esses grampos aqui e ele pode machucar seu dedo. Mas entre esses gibis da quinzena, o que eu mais gostei foi com certeza esse aqui da Turma da Mônica, Uma Vingança Concursal, que trouxe novamente aquela história em que decidem quem vai ser a Denise definitiva. Trouxeram também a irmã dela, imaginária do mal, a Soninha, né? Então, com certeza, eu não vou nem colocar outro gibi junto. O meu gibi preferido da quinzena foi esse aqui da Turma da Mônica, de número 71, Uma Vingança Concursal. Então é com isso que eu deixo vocês. Muito obrigado para você que me assistiu até aqui. Tchau e até o próximo vídeo.